Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho, vou tentar ajudar quem estiver interessado em vir estudar na França. Então, quanto custa viver na França, quanto custa estudar na França, tudo isso num vídeo só. Número 1 que a gente precisa conversar é que os custos vão mudar muito da região, de uma cidade, de um departamento, porque aqui os estados são chamados de departamentos, então de um departamento para o outro vai mudar muito. O preço de Paris é obviamente o preço mais caro da França, então se você tem um sonho muito grande de estudar em Paris, você vai ter que tirar uma soma maior de dinheiro do seu bolso, porque o aluguel é mais caro, a comida é mais cara, é tudo mais caro. A vida em Paris é muito, muito cara. Enquanto você vai descendo, assim, você vai saindo para os arredores da França, existem outras milhões de faculdades ótimas também, que tem grandes critérios, ou escolas que você paga, são chamadas de escolas privadas, e é como se fosse uma faculdade privada, mas que também são ótimas. Então, tem outras opções. A segunda cidade mais cara também para você estudar é Lyon. Então, as duas maiores cidades, obviamente, são mais caras. Então, se você um pouco do óbvio, assim, do que é muito grande, do que é sonho de todo mundo, e pra uma coisa, procurar, assim, os detalhes, você vai encontrar com certeza alguma coisa. Mas bora lá. Coisa que você precisa saber são sobre aluguéis. Os aluguéis vão depender muito da onde você vai escolher morar, porque você tem várias opções. Ou você fica no estúdio com móveis, que já vem mobiliado, ou no estúdio sem móveis, ou no apartamento que eles chamam de T1, que é basicamente um estúdio, porque só tem um quarto, não tem sala, não tem nada, mas ele é maior, normalmente ele é maior, são mais novos, enfim. Ou você fica no T2, que aí já é um quarto com... é uma casa, um apartamento com um quarto e uma sala, ou T3, ele tem 2 quartos, uma sala, enfim, por aí vai. Ou você pode ficar em colocação significa pegar tipo, um roommate, alguém que vai ficar com você, o seu... o seu colocatário, não sei se essas palavras de português. A pessoa com quem você vai dividir, você divide em aluguel, água, luz, enfim, tudo em 2, também está mais barato. Ou você pode alugar um quarto. Isso aqui é muito comum porque às vezes existem quartos que já tem até o próprio banheiro, a própria cozinha, então vale a pena você procurar sobre todas essas opções que eu falei. Vou deixar a lista aqui pra você escrever, colar no Google e colocar o nome da sua cidade, da cidade pra onde você quer ir, que daí você pode ver T1s, estúdios, essas coisas todas. De Paris, Lyon, os preços são salgados. Os preços não são muito uau, que coisa. Em Paris e em Lyon, as pessoas que eu conheço, elas fazem quartos. Elas vivem em quartos, porque um estúdio em Paris e em Lyon, além de não ter em Paris, porque obviamente é muito pouco, né? Muita gente, os estúdios são muito, muito caros. Então eles fazem todos os quartos, colocação, é a vida. Saindo um pouco, vou falar pelo menos da minha região, eu vou colocar uma fotinha aqui da região. Os estúdios são em volta, tem os estúdios universitários, que daí tem várias coisas, vários tamanhos, enfim. Eu não consegui chegar porque eu me inscrevi muito em cima da hora, enfim, fiz tudo muito em cima da hora, não tinha mais vagas, então eu procurei um estúdio meu, sozinho, é meu, mas é um estúdio que tem o banheiro, não é meu banheiro, porque eles dividem o banheiro em 2, então é um estúdio que tem, o chuveiro é meu, eu tenho um chuveiro aqui comigo, mas a parte de banheiro mesmo, a parte de banheiro, a privada, ela é comum com todas as outras pessoas que estão aqui, que no caso são mais 4 estúdios, então a privada é comum, mas o resto é o estúdio meu e tal. A média nessa região aqui é de 300 a 450 euros por mês. E isso vai depender se tem ou não o que eles chamam de charge inclus, se tem todas as despesas inclusas. O meu estúdio, ele é mobiliado e no valor que eu pago, eu já pago água quente, com o que eles chamam de o aquecimento, que isso é super importante, e com chauffage e eletricidade. Então, essas coisas você tem, se você conseguir, tente achar lugares, apartamentos, estúdios que já tenham com isso, que já venham com isso. Porque normalmente se você tiver que pagar o valor do estúdio, mais o valor, por exemplo, alguns colocam eletricidade e água dentro do preço, mas não colocam o aquecimento. Porque o aquecimento na França é muito caro, muito caro, muito caro. Então, se
você vê isso, foge. Porque o valor, provavelmente o estúdio vai ser mais barato, aí você vai ficar, uau, muito mais barato. Mas o valor que você vai pagar sozinho pra você ter um aquecimento assim, meia boca, assim, nem é o top mesmo, não passa frio, obviamente, mas né, não é incrível, vai ser super caro. Então procure estúdios, e eu com certeza estúdios, obviamente quarto já vem com muito preço dentro, colocações também. Então apartamentos talvez não é isso que você precisa conversar e ver e procurar bem. Se você procurar bem vai dar tudo certo. O ponto, como eu já falei, do aluguel e de todas as água, luz, essas coisas, porque isso já vem normalmente no pacote. A segunda coisa é transportes. Transportes, ônibus, essas coisas normalmente não são nem um pouco caras, não comparadas ao Brasil. Eu, por exemplo, nessa região, isso vai mudar de região para região e às vezes de cidade para cidade. Então, pesquisem bem. Mas normalmente nas cidades que não são grandes, porque em todas aqui ao redor, o que eu pago 22 euros por mês. E eu posso pegar quantos ônibus eu quiser, quantas vezes no dia eu quiser. Quantas vezes no dia eu quiser, quantos ônibus eu quiser, aqui na região, obviamente. E eu pago 22 euros por mês. Você pode, às vezes, pagar o ano inteiro e aí, se você dividir, você paga menos pelos meses. Por exemplo, pro mesmo, o que eles chamam aqui, pelo passe, em francês chama abonnement, pelo mesmo abonnement que eu tenho aqui, em Lyon, as pessoas pagam 45 euros. Eu pago 22, você paga 45 em Lyon. E em Paris eu não achei o valor por mês, eu só achei um valor que eles dão no site oficial por ano, então é 342 euros por ano. E pronto, e aí depois as bicicletas você aluga por um ano, você aluga por 6 meses, você aluga por 3 meses, você aluga por um mês, e o valor é a mesma coisa, provavelmente, acho que aqui fica 3 meses, não, acho que o mês fica 25 euros, é um pouquinho mais caro mesmo. Não muita coisa, e você pode usar. Ou você pode fazer como eles, que compram trotinetes, sabe? Trotinetes, só que trotinete de adulto, e vão trabalhar na chuva, no calor, no sol, só não vira neve. Fora isso, trotinete na veia. A terceiro ponto, terceiro ou quarto, já me perdi, é a alimentação. E isso, obviamente, não tem como te dar um preço exato, olha, você vai gastar tanto de alimentação, porque isso depende muito do que você come, do que você gosta, mas eu decidi falar um pouco, eu nunca achei isso na internet, então, né? Sobre os produtos que são mais caros, então coisas que você sabe que se você quiser consumir, você vai pagar mais. Carnes são caríssimas. Assim, por exemplo, na Suíça, na Alemanha são mais caras, então na França tem um preço razoável, mas é uma coisa que vai encarecer muito as suas compras. Carne, aqui encarece um pouco as compras, são legumes bio, são os legumes biológicos, orgânicos, que normalmente não tem agrotóxicos, blá 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 blá. Você sempre vai ter o normal e depois você vai ter o orgânico. O orgânico às vezes é centavos e às vezes são euros mais caros. Então, dependendo, se você não consumir, aparecer um pouco é água. E eu sei que é um pouco estranho, mas em todos os países da Europa, pelo menos a grande maioria, a água você pode tomar na torneira, não tem problema. Só que a água tem muito calcário. Mas é muito. É quando você chegar, você vai ver que as pias das pessoas às vezes são assim esbranquiçadas, você vai falar, meu Deus, que povo porco, não lava. Não tem nada a ver. É o calcário, o contato, qualquer coisa que tenha contato com a água, vai ficar branca, vai ficar com cara suja. E tem gente que fala que o cabelo cai muito, eu também senti isso. Que o cabelo cai muito aqui, que a pele fica muito ressecada e é por causa do calcário. Então, se ele faz isso nas torneiras, na pele, no cabelo, significa que não é muito bom a gente tomar água da torneira. Então, ter que comprar água todo dia de galão, as coisas que o filtro, não são tão normais como no Brasil, então são um pouco mais caras. Então, isso vai encarecer um pouco a sua compra. Por exemplo, ao outro lado, legumes normais, batata, maçã, são coisas muito, muito baratas. Alface, queijos, nossa, na França queijos são praticamente de graça. Chocolates, vocês vão ficar impressionados quando vocês entrarem no supermercado e ter uma ala inteira enorme, só de todos os tipos de sabor de chocolate que você imaginar. Um dia eu vou filmar pra vocês verem. De coisas que eu nunca nem provei. Tudo que é daria, então os famosos croissant, macarrão, pão
chocolat, la baguette. Esse tipo de coisa é super barato, uma baguette custa menos de €1. Então, dá pra sobreviver, você sobrevive bem. Tudo bem. A quinta coisa que a gente já falou aqui. Cara, roupas são acessíveis. Roupas são muito, muito, muito acessíveis, então depende muito. Obviamente, se você quiser usar Gucci, Chanel, Prada, vai ser caro. Mas existem lojas aqui na França, normalmente. Outra uma loja muito parecida, que é chamada Kiabi, em todos os lugares da França. E ela é a mesma coisa, roupinhas baratinhas, sapatinhos baratinhos. Em comparação com o Brasil, tênis de marca, mesmo as roupas de marca são bem mais baratas. E saúde. Esse sexto, não sei, já perdi a conta. Remédios e saúde. Esse é um assunto muito complicado, que eu vou fazer um outro vídeo só explicando sobre a saúde na França, porque é um sistema tão complexo que tem franceses que não entendem. Às vezes eles falam, tá, mas e agora? Mas, basicamente, a saúde é de graça, uma parte da saúde é de graça e uma outra parte você paga. Mas quando você vem como estudante, porque você vai ser estudante, a parte paga, que eles chamam de mutuelle, ela é mais barata. Então existem mutuelle. E outras coisas é que uma parte muito legal na Europa é que eles incentivam muito a entrada, a permanência de jovens. Então sempre que você tiver menos de 25 anos, ou alguns lugares agora já falam até menos de 29 anos, você tem acesso a muitas coisas baratas. Então, por exemplo, cartão, conta no banco. Quando você tem menos de 25 anos e é estudante, e é jovem, enfim, quando você é estudante e é jovem, você não paga as mesmas taxas de adultos, você pode tirar mais dinheiro, o dinheiro, às vezes, que você investe, você não precisa pagar os impostos na hora de tirar. Quando vão em cinema, essas coisas, você tem muitas reduções, tipo, metade. Tem museus, por exemplo, acho que o Museu do Louvre, ou outros museus que você mostra a carta de estudante e você não paga, ou você paga uma redução enorme. Tem muitas diferenças. Quando você tem menos de 25 anos, você tem muitas oportunidades e você consegue, assim, pagar menos por coisas que... E é isso. O valor da faculdade. Isso é muito importante. Se você for pra uma faculdade, se você conseguir entrar... Eu vou um dia, talvez, se vocês quiserem, tiverem interesse, posso explicar como é que se faz pra entrar numa faculdade pública. Mas se você entrar numa faculdade pública, você não paga. Ela é pública e você não paga nada de mensual, então é de graça. Existe um ditado francês que fala il y a toujours un mais. Sempre tem um porém, que é você não paga nada, mas você tem que dar uma entrada. Você paga umas taxas na hora que você entra, em torno de 1.000, dependendo se você vai fazer bacharel, mestrado, doutorado, isso vai mudando. Mas, enfim, é isso. A taxa você não paga. Esse meu vídeo sobre como ser um adulto com mais de 25 anos ou não estudante morando na França, como encontrar trabalho, todas essas coisas, tá bom? Então, se vocês gostaram, eu não vou divulgar essa parte um pouco pessoal, mas enfim, eu não vou divulgar esse vídeo na minha página pessoal, com os meus amigos, sejam para as pessoas que procuram, principalmente na França, porque quando eu vim, eu sei tudo, por exemplo, da Holanda, de Portugal, da Itália, da Alemanha, mesmo da Suíça, da Espanha, porque existem muitas blogueiras, muitos youtubers que falam sobre a vida na França, nos outros países da Europa, mas na França parece que não tem. Quando eu precisei procurar, eu procurei vídeos assim, que me falassem, olha, tanto pra tanto, jovens acontece isso, menos de 25 anos não paga, sabe? Vídeos do jeito que eu quero falar pra vocês, e é isso que eu quero fazer. Então eu realmente só quero que quem assista, quem procure, quem divulgue, quem goste, sejam as pessoas que precisam, têm interesse e que querem aprender, porque quando eu precisei, não tinha muitas coisas. Então é isso, espero que vocês gostem. No próximo vídeo eu venho falando sobre os custos para uma pessoa normal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida de alguma coisa específicas, por favor, se eu esqueci de alguma coisa que vocês acham que é super importante, eu não coloquei, me falem. E se inscrevam no canal, coloquem um sininho pra vocês verem. Vou tentar mostrar um pouco de como é o meu dia na faculdade, se vocês têm interesse.